como que as pessoas no Brasil vê missão na Europa? Como que eles enxergam isso? Leonardo, vou te responder. O que, que o brasileiro pensa? Na verdade, o brasileiro que não conhece a Europa acha que na Europa os muçulmanos estão mandando. De fato, ainda existe um pouco disso. Porém, o evangelho começou a explodir. Porque hoje, por exemplo, assim como no Brasil, se eu anuncio que eu tô aqui, eu tenho 30 dias de agenda aqui, 30 dias aqui, 30 dias de agenda para pregar. Seja em qualquer lugar da Europa. Londres nem se fala que tem de igreja aqui. Eu acho que é o lugar na Europa com mais igrejas, é aqui mais do que Portugal. Aqui, na Inglaterra. E não tô falando só de brasileiros, não. Tô falando também de inglês, que eu vim atender uma igreja inglesa, não vim atender uma igreja brasileira. Então eu vim uma igreja inglesa e também automaticamente a igreja de vocês, igreja brasileira, certo? Mas tem igreja africana, tem igreja chilena, tem igreja de argentinos, tem igreja filipinos. Tem muitas igrejas evangélicas aqui. Só nesse prédio que nós estamos aqui tem 6. E tem uma ucraniana com russos. Os caras são amigos. São amigos, eles juntaram, né? Ai, meu Deus do céu. A guerra tá acabando nessa junção. Acaba a guerra da Ucrânia, em nome de Jesus. Ucrânia e Rússia. Se ficam logo amigos, porque eu já fui muito lá. Lá eles têm muito crente. Crente de verdade, tá? De oração, de jejum. Ensino que eles estão com cobertura já É? atual. Glória a Jesus. A Então, paz já pastor, começou lá em cima. falando, Leonardo, o que eu penso, o que o brasileiro pensa, eu não vou falar sobre mim, porque eu já estou aqui, eu sei como é. Mas eles pensam que o evangelho aqui não é necessário porque não tem necessidade financeira. Sabe o que é o evangelho vendido no Brasil? Um Jesus que dá dinheiro. Um Jesus que só dá cura. Não é isso? Eu tô errado. Tem gente que é crente que não tá indo mais para a igreja porque não se fala outra coisa a não ser dinheiro e cura. Prosperidade existe, Jesus era rico. Uma vida boa, né? Uma vida boa. É isso, uma vida boa. Perfeito, pastor. Você foi inciso. Então lá eles acham que aqui não precisa de Jesus porque é rico. E salvação? Não é para rico, para pobre, não é para tudinho. Entendeu? E aqui também não tem só rico, não. Aqui tem pessoas também que passam necessidade. Assim como eu estava ouvindo tua história, você dorme no meio daqueles moradores de rua. Existem pessoas que realmente às vezes também têm uma falta. Agora, o que mais falta na Europa, ao meu ponto de vista, não é o dinheiro. Isso a gente sabe que não é. O que mais falta aqui é paternidade. Coisas que no Brasil eles não sabem. Entendeu? Mas o que você que está ouvindo aí, você vai ver isso aqui. O que falta aqui, o que eu vejo é paternidade. Porque não tem uma mensagem que eu pregue sobre paternidade que a igreja estrangeira local não venha chorar, não venha se derramar, não venha dizer que é verdade, não está em depressão, ou não viveu uma depressão ou vontade de se matar. Eu estou falando sobre o estrangeiro local, sobre o morador local. Seja na Eslovênia, na Croácia, onde eu vou, na Áustria, os moradores dali, eles diziam, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém para me ensinar, eu não tenho ninguém que me cuide, não tenho ninguém que me ensine. Então, eu olhando para a Europa, a necessidade hoje é paternidade. Deus como pai, substituindo o pai paterno, né? Vamos dizer assim, a paternidade real, humana. E na igreja brasileira, eles acham que aqui não precisa de Jesus pelo fato de não precisar de dinheiro. Ah, eles vão ter que ouvir Jesus, mas não vão querer não, porque não tem falta de necessidade. Porque às vezes até a pessoa que tem muito dinheiro, meu irmão, vive uma depressão tão terrível, eu fiquei sabendo aqui, através até do apóstolo. Agora, Leonardo, é isso que a igreja pensa. Não, e infelizmente os brasileiros eles chegam aqui com essa mentalidade. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? O Pedro e o Emanuel me conhecem, eu já fiz meio que uma bagunça no meio da igreja brasileira aqui. E eu sou muito crítico porque o que as pessoas pensam no Brasil sobre a Europa é totalmente o contrário. Porque assim, eu faço evangelismo com moradores de rua, já fiz evangelismo por um período de tempo na prisão aqui. E é muito fácil a gente evangelizar para moradores de rua, evangelizar na prisão. No Brasil, quando eu vou no Brasil, que nem eu falei, eu vou nas favelas lá no Rio, e é fácil evangelizar nas favelas. Por quê? Quando você chega em pessoas que eles estão precisando de algo, eles já te recebem porque eles já estão esperando algo. Existe entendeu? uma necessidade. Né? Existe uma necessidade. Só que o europeu, em geral, que já tem uma vida boa, estabilidade financeira, é mais difícil de você levar algo que não, né, na cabeça deles, não vai agregar muito na vida deles. Então, quando a gente vai evangelizar um inglês, por exemplo, o único meio de você chegar neles e levar a palavra de Deus é através do relacionamento. Ou seja, em uma conversa você não consegue ganhar ele para Deus. São várias conversas, são vários encontros. E com um morador de rua, com um cara que já está preso, é o contrário. Você chega lá, ele vai te receber, ele vai receber o que você tem para falar, porque eles já estão necessitando de algo.
E quando eu digo que eu sou muito crítico, é porque os missionários brasileiros, eles chegam aqui, primeiramente, não falam inglês. Então, como é que você quer fazer missão Sem falar a língua do país. sem falar a língua do país? Segundo, e eu me incluo nisso, a gente vem pra cá, a gente já vai direto pra nossa comunidade, os brasileiros. Porque é confortável para nós, é uma zona de conforto. E a galera que vem do Brasil, que abre igrejas aqui, se você for ver todas as igrejas que abre aqui, depois se quiser cortar, pode cortar. Não, teu Elas pode são- ser. Eu quero que fique, irmão. Eu quero Elas que são- fique. Tábua aqui, a Não há direita, tábua aqui de madeira que é pra nós. Irmão, Não há problema. Corta. Senta o porrete, Leonardo. Quem tem dó é o violão dele que tem dó. Aqui não Você- tem dó, não. Quem tem dó é violão, varão. você chega nas igrejas brasileiras aqui, elas são todas feitas em centros comerciais, centros industriais, geralmente escondida. Que um lugar onde o inglês vai passar na frente não vai saber que é uma igreja. Enquanto tem os templos grandes feitos para ser igreja, né, que são dos ingleses que estão aqui há muitos anos, né, que onde pregou Spurgeon, John John Wesley, Wesley. o monstro. Só os Você- bravos, só os bravos. Você Só o Bravo entra é doido. dentro, você entra Só os Só monstros. um menino bom. isso aí. doido. Você entra dentro desses templos, você vai encontrar 5 velhinhos. E daqui 10 anos não tem mais porque eles morreu e fechou a igreja. E você vai encontrar muitos templos, inclusive entra no site da Church of England, templos fechados. Os velhinhos morrem, Ninguém fecha fica. o templo, vira business, eles vendem. Não pode vender pra outra igreja. Só pode vender pra ser um bar, ou uma boate, ou o que mais, né? Isso é coisa Qualquer da tipo esquerda. de Qualquer empresa. tipo de empresa. Coisa do Empresa demônio, de mano. evento, Tem geralmente. tempos prontos para as pessoas usarem. E não querem dar. E o que acontece? A gente sabe que existe uma grande vontade do governo de acabar com o evangelho, de fechar as igrejas, principalmente aqui na Inglaterra. O que mantém as igrejas de pé, o que nos dá a liberdade de sair na rua ainda e falar de Deus, são essas igrejas que tem 5 velhinhos dentro. Quando essas igrejas fechar, para eles fechar essas igrejas locais industrializadas, vai ser assim. Rápido. Porque não é a terra deles aqui, entendeu? Não é a nossa terra aqui. A gente Não é a tá nação. aqui. Então, assim, a gente chega aqui com a mentalidade, tipo assim, somos missionários, ok, mas a gente não quer falar o inglês. Não quer gastar o nosso tempo de sair da nossa zona de conforto, churrasquinho, aquele encontro final de semana com um grupinho de brasileiro, para ir fazer relacionamento com os ingleses, o evangelho daqui não vai para frente. Porque o evangelho aqui nesse país ele chegou num ponto que eles precisam de nós. Já foi o contrário, a gente já precisou deles. Hoje tá precisando de socorro. Hoje eles precisam de nós. E se você for olhar para a história desse país, o parlamento foi os cristãos que começou o parlamento. Né? Teve uma única época na história da Inglaterra que a Inglaterra não foi governada por um rei. Foi governada pelos cristãos. Foi numa das épocas que o rei entrou e queria voltar para o catolicismo. Os cristãos, os cristãos se reuniram e falaram, não vai voltar. Aqui a gente vai adorar a Deus sem imagem, sem idolatria. Tomou o parlamento, o rei fugiu. 5 anos aqui governado pelos puritanos, os cristãos. E foi daí que nasceu o separatismo, que eles deram liberdade para outras denominações abrir, batista, presbiteriana Metodista e tal. metodista. E por isso que a gente tem nossas denominações também. Os caras lutaram para isso acontecer. Então, a gente mora em um país onde os crentes realmente deram a vida e o sangue pelo evangelho. Então, se a gente chegar Os aqui... mártires, né? Do evangelho real, de fato, né? Isso. Então, se a gente chega aqui com essa mentalidade, não, os ingleses não precisam de Deus. Meu Deus. Cara, eu entro no Instagram, eu vejo o nego comentando lá, evangelizar na Europa é fácil, quero ver ir pra África. Cara, pra África você chega lá, você ganha um monte de alma rápido. Fácil. As pessoas, eles estão pedindo. É só ver as cruzadas Eles estão evangelistas na pedindo África, isso. né, cara? Irmão, Agora eu tenho uma aqui época não é. no quintal da minha casa que ninguém quer ir lá. Sertão do Nordeste. Então, É pior que a África, varão. Tem gente que manda containers. Sabe, um container de comida com 1.400 quilos de alimento, sabe quanto que vai para o pessoal?
40 quilos. O resto fica tudo na zona de fronteira. Por quê? Porque os bandidos, né? Os vagabundos que ficam lá na fronteira, eles autorizam só entrar uma parte e vai deixando comida no meio do caminho. Você sabia que os mercadinhos que tem... Eu vou falar de Angola. Nem vou nem falar de Moçambique. Angola, que é um país enorme, riquíssimo. Passou o rio, só passa daqui para os mercadinhos que tem do outro lado do rio lá, eles não fazem uma compra fora. Eles usam todas, pegam as doações e colocam dentro do mercadinho para revender. Agora imagina se a gente... Pesado, né? Imagina se a gente, como missionários brasileiros, a gente consegue ganhar esses ingleses para Deus. Eles já têm automaticamente o coração doador. Agora, se a gente ganha essa galera para Deus, imagina o tanto de benefícios que a gente vai ter para mandar de volta pro Brasil, pra África. Meu Deus. Questão de dinheiro, sabe, de tudo, de questão financeira, entendeu? Eu entendi o que você falou. Onde que tá o dinheiro hoje? Tá aqui? Tá aqui. Então nós temos que ganhar o coração de quem está aqui para poder financiar quem realmente tá precisando. E o que a galera tá fazendo é o contrário. Chega aqui com o olho no dinheiro. Esquece o coração de quem tem o dinheiro para realmente doar, entendeu? Fazer a coisa gerar benefício pro reino, né? O irmão dele é o Lucas, né? Sim. O Lucas, ele aplicou para uma igreja aqui, a igreja inglesa, e acho que aproximadamente 5 pastores estavam em entrevista, e as igrejas inglesas, por critérios, precisam que a pessoa tenha teologia, né? A teologia mesmo. E aí ele conseguiu ganhar a aplicação entre os 5 pastores. Ele é brasileiro e agora está assumindo uma igreja inglesa. Que assim, tem acho que 6 filipinos, mas a maioria são anciões, são velhos e tal. E está tocando um barco nessa igreja que atende os mendigos e tal. Mas é difícil, cara. Não é fácil assim. E para tu ver, as igrejas aqui, elas têm condição, porque os membros antigamente, eles morriam, eles deixavam as casas para a igreja. Então a igreja hoje, se o membro não der um pound de oferta, eles sobrevivem, porque tem casas, eles podem dar salário. Sobrevive com os aluguéis. Sobrevive com os aluguéis. Agora, para tu ver, as igrejas chegam a um ponto de não ter ninguém da própria igreja para assumir a liderança. E não é só uma, são várias. E você entra na internet, tem várias ofertas de trabalho, para pastor, para líder de músico, para líder de adolescente, líder de criança. Tem várias ofertas de emprego e não tem quem faça, entendeu? Ninguém quer. Ninguém quer. E aí o que acontece com a igreja? A igreja fecha. A igreja fecha com dinheiro. Com recursos. Com recursos financeiros. Com estabilidade financeira, né? E fecha porque não tem membro.